Bom dia, Carol. Bom dia, Luísa. Bom dia a todos. Também chegando aqui com a gente. Vou começar com a Luísa, que está lá em Brasília, para, depois de maratonar esse voto do ministro Luiz Fux, Luísa, já tínhamos, de fato, a expectativa de que a divergência fosse aberta por Fux. A questão foi o tamanho dessa divergência. Surpreendeu? Surpreendeu sim, Carol. Já se sabia, como você disse, já era esperado que Fux divergisse em alguma medida, mas a expectativa inicial dos colegas ali da primeira turma era que o ministro votasse pela condenação dos réus, mas divergisse ali em relação à pena, propondo uma pena bem mais branda em relação aos demais. Mas isso não aconteceu. O Fux não só votou pela absolvição, como acabou até de alguma maneira, isso na avaliação de ministros que eu ouvi depois do longo voto de Fux ontem, de alguma maneira Fux minimizou a tentativa de golpe que é apontada pela Procuradoria-Geral da República, falando que bravatas não podem ser consideradas golpe de Estado, comparando esses ataques, vamos dizer assim, à democracia com outras manifestações passadas que não tiveram o mesmo peso na avaliação dos ministros. Então, foi de fato um voto surpreendente, não só pela duração, ninguém esperava que fosse durar 14 horas de leitura, esse voto de mais de 400 páginas, como também no próprio mérito da questão. E o que os ministros e interlocutores dos ministros também me falaram ao longo das últimas horas, ontem e no início da manhã de hoje também, Carol. Olha, o voto do ministro Luiz Fux, ele joga os demais colegas aos leões, expondo esses colegas que vão votar pela condenação a mais sanções, né, a novos ataques, novas agressões. Então, essa expressão de jogar aos leões foi usada por um ministro com quem eu conversei, que acompanhou ali bastante de perto o voto do ministro Luiz Fux. Além disso, apontaram várias contradições que o ministro Fux apresentou, né, durante o julgamento, principalmente em relação à competência da turma, a competência do STF, na medida em que o próprio Fux não suscitou a incompetência do STF em nenhum dos casos dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro, que Fux participou, né, desses julgamentos. Votou, inclusive, pela condenação de muitos deles, mas sem levantar essa questão da incompetência da Corte pelo fato de os réus não terem o chamado foro privilegiado. E um fato que chamou atenção, e até o ministro Flávio Dino fez uma pergunta ali, em um dos momentos de intervalo, fez uma pergunta para Fux, para ver se tinha entendido direito. O ministro Luiz Fux vota para condenar Mauro Cid, o tenente-coronel, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, pelo crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, e não vota para condenar o ex-presidente, que era quem o delator obedecia, né? Pela natureza do cargo, ele era o ajudante de ordens de Bolsonaro. E aí, Fux condenou por abolição não só Mauro Cid, como também o general Walter Braga Neto. E para os ministros com quem eu pude conversar, Carol, é um pouco contraditório, porque ambos respondiam a Bolsonaro, né? Toda essa articulação e o que foi narrado por Cid na delação, as provas que corroboraram essa delação ao longo do processo, elas apontam para algo que acontecia na estrutura do governo. Então, como condenar Mauro Cid, como condenar Braga Neto e não condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro, que era o chefe dos dois. Então, isso chamou bastante atenção. Só para concluir, essa falta de unanimidade que se desenha agora com essa divergência de Fux, na avaliação de alguns ministros do Supremo e até de fora da primeira turma, enfraquece na avaliação desses ministros a resposta que a Corte quer dar, a unidade que seria necessária para responder a essas tentativas de ataque à democracia. Essa é a avaliação que foi feita aí do voto do ministro Luiz Fux.